Boa noite, meus amadinhos, vocês estão bom? Já tá até com saudade de vocês. De quinta a segunda a gente tem um intervalo maior e eu fico com saudade. Eu vou dar uma compartilhada aqui pro pessoal que chupa uma bala e não percebe quando eu tô on. E aí, eu vou pedir pra vocês que estão chegando agora fazer o mesmo, tá? Dar aquela compartilhada marota. Mas só com os adultos, tá? Não quero gente mimizenta na live, não quero gente que tá na inércia, que não tá aprendendo e que não quer aprender também. Quero só gente tocha. Boa noite, meus amadinhos. Boa noite, Alê, Rosângela, Edna, Jo, Lu, Stephanie, Daiane. Estão bom? Eu vou ficar dando boa noite, Kellen. Ficar dando boa noite pra todo mundo. Ó, eu queria comentar com vocês que eu tô ficando. Cara, eu fico bobo de olhar o nível de pessoas que eu consigo trazer aqui. Consigo ter contato primeiro e aí eles confiam na minha loucura a ponto de aceitar fazer live comigo. Isso eu acho fantástico, cara. E eu fico muito animado quando eu posso ver que essas pessoas que eu vejo que são, porque são mesmo, elas exalam isso, né, que elas são foda mesmo, elas passarem algum momento da jornada delas por algum processo comigo. Aí no caso da Jo, cara, acho que ela fez o pacote completo, que até onde eu me lembro, né? Ela fez sessões, ela fez a formação, ela faz mentoria e sabe aquela pessoa que já tá pronta e ela só não queria dar o braço a torcer, parecia, porque já tava tudo certinho. Só faltava aquele detalhezinho, aquele parafusinho que eu digo que a gente aperta na terapia. Cara, é o caso dessa mulher aí, fantástica, cara. Vocês vão ver um pouquinho da história dela e ela vai dividir algumas percepções conosco. Então, se fizer sentido pra ti, é só pra adultos, mais uma vez, eu reforço. A gente vai bater um papo aí como se fosse numa chamada de vídeo, tá? Entre dois amigos, conversando, trocando uma ideia. Vai ser algo bem tranquilo. E eu quero que tu prepare as tuas perguntas pra quando a gente abrir pra perguntas, tá bem? Depois, se fizer sentido pra ti, tu quer entender o que tá acontecendo, porque tu chegou agora e tá meio chupando bala aí no meio do caminho, então eu te convido para ir para Alcatel do IBV. Tem o link lá na bio, mas se tu não encontrou com facilidade, tu me chama no direct que eu te passo o link para tu entrar para Alcatel. Perfeito? Dúvidas do processo? Eu vou chamar. Eu já chamei, é só tu aceitar. Outro dia teve um cara que me perguntou por que eu tomo chimarrão. Eu disse, cara, senão eu não vou parar de falar, não deixo o convidado falar. Então eu tenho que ter o chimarrão como apoio. Então eu vou ficar. Eu não vou parar. Vamos lá, amadinhos. Vambora! Jô, acho que é. Vê se deu aí. Então, a última live que a gente fez, que foi com a Lê, ela falou sobre o meu mate de noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo magnífico. Tu consegue me escutar direitinho? Tá. Certinho, perfeito. Não, que eu tô com o ar ligado aqui, ainda não me acostumei com o calor. Eu sempre dou a mesma desculpa, não, é que eu transpiro pra caramba mesmo. Jô, me diz uma coisa. É, primeiro, eu sempre estou perguntando pro pessoal o que deu nas pessoas de aceitar fazer uma live comigo. Tá? Porque tem um espectro muito grande aí de temas que eu falo, e aí o pessoal fica. Né, o que tu aproveitou do Bruno para tu achar legal e querer fazer essa live? É. O Bruno, o Bruno, o Bruno é Uma loucura assim. uma peça particular do universo, assim. Quem conhece sabe, é um ser mais evoluído.
Aquela pessoa que a Não, mas gente quer evoluir estar também não. perto. Gratidão. Ai, que legal. Tá, e assim, ó, onde é que a gente conheceu na formação do Lucas, né? Foi na formação do Lucas. Beleza, tá. Eu lembrava que foi em Floripa, mas eu não lembrava bem. Foi. É, Foi na formação do ó, Lucas ali, aham. show de bola. E o que aconteceu com a Jo, que agora eu vou pedir para te apresentar, né? Mas aí tu aceitou fazer uma live onde eu só falei por cima de uns temas e não te passei nada. O que dá assim que tu tá pronta para as coisas? Calma que a gente vai fazer um link com tudo isso que tu vai falar. Pensa bem. O que te dá assim que tu tá sempre pronta? É porque alguém me disse uma vez, alguém bem carequinha, que adultos fazem o que tem que ser feito. E eu acreditei muito nisso, sabe? Então os Ai, adultos que fazem o linda. que precisa ser feito. Que Então estamos prontos maravilha. aí, é. Perfeito. E aí tu, sem querer, acabou ativando algo que já estava ativado dentro de ti, só que tu não usava para todas as áreas da vida, que é esse pensamento de ser atleta, correto? Correto. O atleta, ele faz, tem que ser O feito. atleta Não importa. faz o que tem que ser Eu feito. sempre brinco que se o atleta, tu falar para um atleta de verdade, tá? Não é o pessoal de final de semana, nada contra eles, mas é que é outro nível. Se falar para um atleta que ele vai ter que atravessar a parede, ele vai atravessar a parede. Ele Não atravessa. importa como, mas ele vai atravessar. Né? Então eu acho isso muito legal. Mas, Jô, te apresenta, me diz quem é a Jo, para quem não conhece a Jo, o que a Jo está fazendo agora. Se tu quiser falar mais ou menos quais foram os processos que tu já fez comigo e qual o impacto que teve na tua jornada. E aí depois eu vou começar a te encher de perguntas sobre tudo um pouco, porque eu amo ver o desenvolvimento das pessoas que querem fazer. E no teu caso, quase que não tem desenvolvimento, só começou a aceitar as coisas como são e tu viu que É, as coisas começaram porque já estava aí dentro. verdade. Mas na maior parte das vezes, a gente começa a botar rótulo e fica só numa caixinha. Eu adorei hoje quando eu falei lá no grupo da Alcateia, como é que é? Mulher, mãe, atleta Atleta, e terapeuta, né? Eu achei terapeuta. isso, meu Deus, ficou muito legal, né? Então eu vou te perguntar sobre tudo isso, mas começa te apresentando. Eu sou a Jo Aguiar, eu sou psicoterapeuta e estou migrando para a área de treinamento mental. Também sou escritora e também sou mentorada do Bruno Vasconcelos, maravilhoso. Estou aí para jogo. Sou mãe, tenho 2 filhos, sou mãe de atleta e sou mãe de um pequeno de 6 anos. Que Sou de maravilha. Curitiba, para o Brasil e para o mundo. Para o mundo. Para o Agora não mundo. para mais, né? Agora vai começar a traduzir os livros, vai tomar conta do Brasil, do mundo, não. O Brasil já tomou, agora vai ser tomar conta do mundo. Que Tem maravilha. uma coisinha, Bruno, que me fez pensar muito na questão de estar pronto. É, eu sempre trabalhei com pessoas e eu sempre fui muito boa nisso, em auxiliar pessoas, sabe? Em assessorar pessoas. E teve uma chavinha que virou que eu pensei, nossa, agora chegou a hora de eu assessorar a Jo. Eu peguei a Joelma, coloquei aqui no lugarzinho, e peguei a Jo Aguiar e coloquei nesse lugarzinho aqui. E agora a Joelma está aqui assessorando a Jo Aguiar. E tá dando muito certo. Então, é bem legal quando você percebe que você já faz isso e você faz isso para outras pessoas. Até que você entende que chegou o seu momento. Ou E estamos aqui. fazer em outras áreas Fazer, também, né? Fazer na sim, área de atleta, por por exemplo, né? exemplo. Fantástico, fantástico. Diz uma coisa, eu vou começar a perguntar pela função mãe, então, como é que é ser mãe de atleta? Eu sei que por mais que tu seja atleta, na hora que tá lá em cima, tá também é diferente, né? É É, o meu filhote que tá ali, né? meu Como é que filhote. funciona isso? Na hora de ser mãe de atleta, eu realmente sou apenas mãe de atleta. Uhum. Coração aperto, a gente fica com medo do filhotinho, bebezinho de 22 anos se machucar. Tiro Ele tem, concentra. ele tem mais de 80, não? Ele tem quase isso. Ele é bem alto. Quase É, um isso. gurizão alto, rapaz. É. Mas assim, é, é sofrência, assim. Na hora da guerra é sofrência. Tem jeito. A gente E vive o como é, sonho, né? A gente vive, ele compartilha, está é. perto. Eu não Uhum. E como é que é consigo. para te didividir isso com ele no sentido de que tu sabes que o teu estado interno vai reverberar no dele de forma Aham, inevitável, mas aquela coisa dele claro, né, ele também já é faixa preta, então ele já tem uma história por isso, né, mas eu digo que é, como que tu conseguiu conciliar como é que eu posso dizer, essa transição entre a função mãe, a função professora também, aham. né, de jiu-jitsu, para chegar num nível que tu consegue olhar para o teu filho, e claro que isso tem uma fluidez entre os dois para fazer dar certo,
Mas como que tu chegou nesse nível de vocês conseguirem desenvolver essa comunicação sem uma função atravessar a outra? Por exemplo, ou isso de repente não acontece. Por exemplo, assim, ó, tem algum dia que daqui a pouco tu tem uma missão para ele fazer, ele tem que fazer, no treino ele vai lá e faz. Mas aí em casa daqui a pouco ele faz um corpo mole e tu acaba entrando mais na função de mãe ou às vezes tu cobra ele também como professora, né? É, na verdade, hoje, o meu filho é o meu professor. É ele que, Olha que legal. é ele que me dá aula. E ele é um excelente professor, por sinal. Mas tem esse lado mesmo. O lado filho é mais molinho ali, mais dependente, mais precisando de cuidado e de fala. Agora o atleta decola. Esse daí vai embora. Ele decola, ele não precisa. E às vezes eu percebo, eu fico em casa, faz um corpinho mole para isso, para aquilo, mas pro tatame tá pronto, tá sempre pronto. Eu Ai, que entendo legal. que é a paixão dele, esse lado. Ele é apaixonado por isso. Então, E vamos como é que lá. foi a aproximação dele com o tatame, assim? Tu começou tu começou a treinar e levou ele desde cedo ou tu colocou, não, agora tu vai treinar, chegou uma idade e tu botou ele para treinar meio que obrigatório, como é que foi? É, comecei a buscar treino por conta da saúde mesmo. E eu comecei no MMA. E ele foi pro jiu-jitsu. Só que aconteceu uma coisa no MMA, eu peguei uma porrada tão grande que eu nunca mais quis saber. E aí eu fui embora pro jiu-jitsu com ele. Mas ele, na verdade, foi ele que me levou, ele que começou com o Que treino. legal, Foi. Eu que puxei o fantástico. bonde, mas ele foi pro jiu-jitsu e depois 2 meses, 3 meses depois eu migrei pro jiu-jitsu e aí daí nunca mais saímos. E aí tá a diferença da graduação, então, que é esse detalhezinho de alguns É, meses que ele entrou e, antes. Ah, que e legal. também tem a questão de que eu parei alguns períodos da vida, eu acabei dando uma paradinha no treino para focar em outra coisa. Ele não, Uhum. desde o início ele pegou a faixa preta primeiro que eu e foi embora. Que massa, que massa. Eu cheguei a fazer treino com ele também, adorei, adorei. É, Me ele é diz muito uma bom. coisa, em relação agora a gente falou um pouco de mãe, um pouco de professor, agora vamos para a parte de psicoterapeuta, tá? Em relação aos teus processos com atletas, o que que tu percebe que pode ser, tipo assim, ó, que normalmente quando o atleta ele se permite passar por isso, ele vira uma chavinha e ele começa a ter sucesso. Não só o sucesso na competição, mas também sucesso na vida em outras áreas. Por exemplo, o relacionamento começa a dar certo, a questão financeira começa a se ajustar, ele começa a ter bons patrocinadores. O que que acontece que tu percebe no processo com os teus clientes, né, os atletas que tu mentora, que depois que vira essa chavinha, a coisa anda. Eu acredito que a grande dificuldade que os atletas têm é entender que eles também são seres humanos comuns. Quando ele entende que ele também precisa de auxílio, de ajuda, sabe? Uhum. Aquela postura de atleta durão, bravão, que bate em todo mundo e pega, e vai lá e faz e acontece. Quando ele entende que não é bem assim, que existe um ser humaninho ali que administra tudo isso e que precisa de auxílio, a chave vira. É bem legal. Que legal. É, Então é basta trazer o só lado dar o humano. braço a torcer e entender que tem um ser humano ali que precisa de auxílio. Aí o Ui. atleta vai embora. E aí tem uma categoria, ou por exemplo, um estilo, uma arte marcial mais específica que o pessoal tenha mais resistência a isso ou não? Porque sabe por que eu pensei nessa pergunta, tá? Tu falou dar o braço a torcer, eu pensei, pô, legal essa frase pra quem faz jiu-jitsu, né? É, E eu aí acho que tem o. é no geral, assim. Existe um pouco também das academias, né? Que Uhum. ainda não estão buscando entender que o atleta precisa de um apoio psicológico. Principalmente ali, como um todo, mas principalmente no início da carreira ali. Existem muitos atletas que desistem por falta desse auxílio, que não continuam ali. Tu percebe que nessa vida, assim, o conceito, porque eu peguei como se fosse um arquétipo para fazer esse tema, né? Tipo, atleta da vida real, né? Porque às vezes a pessoa acha que o que a gente treina, né, no tatame, no ringue, no Leitai, né, do que a gente treina dentro da academia ou dentro da escola marcial, ela tem pouca aplicação no mundo real ou ela é muito pouco específica para a vida real. Mas o que eu quis trazer com esse tema é que não é só sobre sobreviver, defender-se, garantir sua segurança, né? É sobre a gente levar esses princípios que a gente desenvolve com a marcialidade, tá, para a vida.
Então, agora eu quero saber, antes de eu entrar na parte que eu também quero perguntar sobre a fase escritora, é, o que dessa neurose, desse aplicativo que tu desenvolveu em ti sendo atleta, tá? É, tu consegue perceber que, tipo assim, agora eu tenho que dar esse turbo, agora eu preciso ativar esse recurso, agora tá na hora de eu ligar o botãozinho e fazer a coisa acontecer. Tem situações específicas ou tem uma fase que tu queira falar, que foi de transformação para ti e tu queira dividir com o pessoal? Tem, assim, é, ser atleta me ensinou muitas coisas que eu trago de fato para a vida. Uhum. Uma delas é a disciplina. Por exemplo, viramos uma chavinha ali. Você me ajudou muito nessa virada de chave, a entender que eu preciso fazer o que tem que ser feito para eu construir o que eu quero. Esse conceito eu já peguei, mas a disciplina que os treinos diários me dão me ajuda a me manter focada ali, sabe? Tem muita coisa que eu aprendi, eu posso falar do tatame, porque eu vivo isso, dessa área, que eu trago para a vida, assim. Questão da disciplina, a questão do foco, a, a questão da amizade, do respeito, da hierarquia com os mais graduados, por exemplo. Então, eu levo isso para a vida. Eu devo muito, assim, muito ao jiu-jitsu, muito à arte marcial. Por isso que eu decidi me dedicar agora a dar esse pedaço de mim para os outros, sabe? Para que eles possam passar por essa fase mais tranquila, assim. Maravilhoso. Me diz uma coisa, eu tô sempre com essa mania de dizer me diz uma coisa, né? Porque eu fico com aquela coisa de querer perguntar, e eu acho que até é um exercício que eu posso fazer também, né? De repente, se eu pensar nas perguntas antes, porque eu fico pensando na pergunta na hora, eu fico naquela euforia TDAH de querer, Querer perguntar de querer tudo. tudo. Mas assim, ó, me diz uma coisa. Vamos. Agora eu falei de propósito. Jô, em relação a essa parte de tu ativar recursos dentro de ti, coisas que tu desenvolveu com o tatame, é, tu, numa visão geral, tá? Vamos pegar um pouco agora linkando com a questão atleta e mãe, tá? Tá. A gente, às vezes, tem que ir na escola para ver como é que estão os baixinhos lá se comportando. Sei que não é o caso do maior, o maior já tá voando, mas o menor, no caso, tá com 6, tu vai ir bastante tempo na escola, tá? Tu percebe nas reuniões de pai, dos pais ali, dos pais e mestres, nem sei mais como é que chama hoje, mas reunião dos pais, que normalmente tem um grupo dos pais. Tu percebe que muito daquilo que está acontecendo ou está entrando em debate dentro do grupo ou na reunião poderia ter sido, como é que eu posso dizer, sensibilizado através da disciplina, da organização, do foco que a arte marcial traz. Tá? Hoje, se tu pudesse dizer assim, ó, por mais que a maior parte das pessoas já saibam a resposta, mas vai ser legal, de repente, até tu ter o corte tu falando isso. O quão necessário é para a vida funcional de uma pessoa depois de adulta a arte marcial. Porque a gente percebe hoje que o pessoal está muito envelopadinho, está muito no modo Enzo e Valentina, né? Está muito querendo uma super proteção do universo inteiro, né? Todo mundo tem que se preocupar com ele, coitadinho, não consegue fazer sozinho. E a gente percebe que existe uma discrepância da pessoa que tem esse contato com a arte marcial porque se desenvolveu, porque passou por um processo, porque foi desafiador, porque teve treino literalmente que ela sobreviveu, porque ela não ia dar conta de estar viva ali depois daquele treino. Isso faz com que ele desenvolva recursos naturais e perceba o quão a gente é bom em persistir e buscar aquilo que a gente quer. Do contrário, a gente percebe na escola que se o coleguinha levou um lanchinho diferente, o outro fica com ciúme e aí vai brigar. Eu vi essa semana o caso de uma menininha que foi chamada, a mãe dela foi chamada na escola porque ela levou um bolinho caseiro sem glúten lá e a filha lá, o coleguinha lá, perguntou por que não tinha e a mãe, em vez de dizer, ó, porque ela não pode comer glúten, a mãe ligou para a escola e a escola ainda fez, né, teve a pachorra de marcar a reunião com a mãe para perguntar por que ela levou o bolo que era sem glúten, né? Então, da parte funcional para a vida, tá? O quanto vou botar assim, de necessariedade, vamos botar assim, qual seria a real necessidade de nós termos a arte marcial assim, ó, de terras idades, a partir de 2, 3, 4, sei lá, 5 aninhos já começa a fazer, o quanto que tu achas que seria necessário para a gente começar a implementar? Por que eu te pergunto isso? Eu tenho uma ideia de um projeto mais à frente e tu com certeza já está convidado, mas acho que vai ser legal entender o teu comentário sobre isso, até o pessoal também te conhecer melhor quando tu está falando sobre isso, né?
o quanto de 0 a 200 é necessária a arte marcial para o desenvolvimento do caráter, da integridade do ser humano? 200, sem dúvida. É. A questão da disciplina, ela é muito importante. E a arte marcial, ela ensina isso. Além de você desenvolver mais foco, sabe? Mais desejo para realizar aquilo que você precisa. Isso é importante. Eu vou contar o que o meu pequeno, ele, por exemplo, ele brigava na escola. E ele, bem pequenininho, ele brigava na escola. E o jiu-jitsu ajudou a lapidar isso. Hoje ele não briga mais. Ele entendeu que tem horas de briga e tem hora de treino. Hoje ele não briga mais na escolinha. Então, quando a criança cresce com essa percepção que tem lugar certo para se fazer o que tem que ser feito, acontece a disciplina mesmo, sabe? E hoje é bem legal acompanhar o processo dele, porque ele ainda é pequeno, ele ainda tem 6 aninhos, né? Então ele ainda é pequenininho, mas ele já não briga mais. E ele é uma pessoa na escola super amoroso e gentil com os colegas. Ele não tem nenhum problema com conversar com outras pessoas, conversar com um adulto, ele desenvolve, ele é super afetivo. E isso quem deu para ele foi o esporte. E aqui eu falo do jiu-jitsu porque eu sou apaixonada, mas o esporte em geral, ele ajuda a criança cognitivamente. Nossa, assim, sou completamente apaixonada por essa área, não tem carinha do Eu gol. vejo, eu vejo a resistência de alguns pais de colocar na arte É, marcial e eu lembro da época que eu comecei, na época que eu tinha cabelo ainda, há uns 20 anos atrás. Quando eu comecei, nós tivemos um episódio lá que foi um gurizinho treinar conosco também. Nossa, tinha toda aquela questão da disciplina chinesa, que era um negócio muito rígido e tal. E hoje, com a cabeça que eu tenho, eu vejo, nossa, cara, o cara era um Enzo, né? Cara, ele era embalado em plástico bolha quando saía de casa, né? E aí a mãe dele, uma vez depois, que ele fez a aula introdutória, gostou, e aí depois já começou a fazer as aulas. E a mãe dele largava ele na porta da escola, assim. E a escola era grande, era um negócio gigantesco. Acho que tinha um baita de um salão, devia dar, sei lá, uns 150 metros quadrados, assim, e treinava 70, 80 pessoas por horário. Então era nossa, muita coisa, bem naquela pegada chinesa mesmo, né? E aí, acho que na primeira semana ele começou a aparecer com alguns hematomas, e a mãe meio que foi lá reclamar para não bater, para não bater no filho dela. E eu vi um professor meu falando que ele dizia que era a arte marcial, e eu vi também outro cara falando que eu admiro muito, que foi acho que o Rangel Farias falou isso também. Que a arte marcial tu tem a oportunidade de ser instrumento na vida dos outros, no treino do outro, emprestando também o teu corpo que o colega treine. Então tu tá disponível para fazer o treino acontecer, o teu e o do outro. Então tu tá sempre ali se doando, servindo. E quando tu vira servindo, essa página do servir, nossa, cara, isso aí dá um desbloqueio tão potente dentro da gente que tu vê, cara, por que eu não comecei antes a fazer esse troço? Porque não tem idade, todo mundo vai, claro, vai começar, vai ficar cheio de dor, vai se machucar nos primeiros meses ali, mas depois que tu vira a chavinha, aquele pequeno detalhe, sabe? Parece que a pessoa fica mais aguerrida, a pessoa fica mais pronta para a vida, a pessoa fica disponível para o crescimento dela. Ela sai de um ramo de mimimi, de é, vitimismo, e ela vai para uma outra esfera, uma esfera de autorresponsabilidade, de prontidão, de segurança, de estar ali e saber o espaço que está ocupando, porque ela não está com medo de existir. Porque, vamos é, botar assim, se o pior seria uma violência, né, a gente é treinado com a parte, vamos botar, esportiva, a ser violento ou receber algum nível de violência. Então isso acalma em ti. Né? E é por isso que o teu pequeno já sabe onde fazer, como fazer e por que fazer. Né? E agora, linkando a parte escritora com mãe, foi vendo o desenvolvimento dele que tu despertou o olhar para começar a escrever os teus livros, principalmente o das emoções infantis? Ou foi meio que um processo que tu já pensava antes e foi aí que tu organizou tuas ideias e tu fez? Ou não, tu já estava fazendo em paralelo? Como é que foi isso? Qual foi a ordem dos fatores? Estava sendo mãe, atleta e terapeuta tudo ao mesmo tempo, viu? Nossa, preciso falar disso. na verdade, o meu primeiro livro nasceu do desejo de auxiliarem as mães a não passar, ou pelo menos passar mais orientada pelas fases que eu passei com o meu primeiro filho, Uhum, né? fantástico. Como o meu primeiro tem 22 e o meu segundo tem 6,
Deu A uma minha maturidade janela aí, deu uma é janela. bem grande. Então, o meu nível de maturidade entre um e o outro é bem grande, assim. Eu fui mãe muito jovem, do Uhum. primeiro. Então, eu sei que muitas coisas das dificuldades que eu passei foi por falta de orientação mesmo. Então, foi uma forma de tirar esse pedacinho de mim mais madura como mãe, como terapeuta, para entregar para as mães que estão surgindo agora, que querem ser melhor. Foi uma forma de homenagear o meu primeiro filho também, sabia? Ele é Que minha, fantástico isso. ele é minha inspiração, assim, de muitas Não, coisas. Os se dois, o né? Mas primeiro filho não vai ser, nossa senhora, é ali onde está a secção com o nosso é, mimimismo. Quando a gente tem o vitimimismo, né? Quando a gente tem o primeiro filho, acho que a gente vira adulto de vira verdade. adulto de verdade. E São aí a poucas, gente são vira poucas. adulto apanhando, né? Apanhando, apanhando, E aí apanhando. a gente traz todas as nossas dores e bota em cima Exato. daquilo ali, fica aquela coisa, parece que tá num rola. Parece que tá no Foi um pedaço meu que se curou ali com aquele primeiro livro, sabe? Com certeza, com certeza. E aí, esse teu primeiro livro de emoções infantis, ele seria ideal para dentro de uma faixa etária ou pode ser para todas as mães que estiverem disponíveis para aprender, crescer e se desenvolver? Por exemplo, eu já Todas as mães que estou com o Joaquim com 11, a Antônia vai fazer 7. todas as mães ali que estão disponíveis. Mas eu digo assim, você poder ler esse livro antes do seu filho completar ali os 12, 13 anos, você consegue auxiliar melhor. Maravilha, maravilha. E Menininho tu viu ali que tu você fez? consegue conduzir. Aí tu vai ser como água, né? Que nem diria o Bruce Lee. Tu viu que tu fez o processo que a gente faz, por exemplo, treinando, que é de se colocar à disposição Colocar à disposição. do teu É, aprendizado com o teu corpo, no caso, com a forma do livro, é, né? Então, tu também está emprestando o que tu viu, ouviu e sentiu da vida e do teu processo dessa metamorfose, de simplesmente ser a mulher e depois virar mãe, tá? Que é um abismo, que tem, assim, ó, podem pensar o que quiserem, mas que existe um portal que se abre depois que tu assume a função de pai e de mãe, existe. é Né? E é um verdade. portal que nem todos são disponíveis para passar e está tudo certo. Só não dá para uma pessoa que não passou por esse portal comentar alguma coisa. E aí, se quiser comentar, dar uma lida nesse livro da Jo aí, eu vou pedir para ela deixar pelo menos os links para eu distribuir para vocês lá na Alcatel. Então, quem está aqui fora vai ficar chupando balde, não vai ganhar link. Mas se quiser chamar ela aqui e seguir ela, aqui tá o nome, aqui, ó, clicar aqui vai aparecer o nomezinho dela. E aí tu vai, já segue ela e já chama ela ali. E provavelmente vai ter algum bijuzinho ali, algum descontinho, algum livrinho que vocês vão levar Mas sim, para quem na, estiver na na Alcatel mordomia. vai ganhar um desconto especial. Maravilha. Tá, e vai ser só nesse livro ou tem os outros? Que eu quero saber dos outros também. Tem os outros também. O meu segundo livro foi o Mindset Emocional, que ele é Uhum. voltado para educação infantil e para educação emocional de adulto também. Você entender ali os seus arquivos, entender como você funciona, seus pensamentos e tal. E te ajuda a compreender melhor a criança. Eu não tenho como curar se eu não estou curada, se eu estou ferida. E o Mindset Emocional vai te ajudar nisso. Olha aí que Preciso legal. estar bem, é. Que maravilha. Claro, claro, se a gente quiser avançar de verdade, tem aqui também o contato que vai chamar Claro. ali e vai dizer, ó, agora eu tô precisando ficar faixa preta na minha vida. Como é que eu posso fazer isso? Para onde que eu vou levar isso? E me ajuda e tu vai pegar da mão e vai fazer isso acontecer. Vamos de mãos dadas. Maravilha. Então, as emoções das crianças, emoções infantis, depois teve o mindset Mindset emocional, Emocional. e aí agora o terceiro. O terceiro foi o Psicopoemas. O Tá, esse aí já foi uma coisa, uma obra mesmo que tu fez para agraciar o pessoal com pensamentos. Maravilha. Então esse Exatamente. dá para ler quando os pais estiver quase pegando o Enzo pelo pescoço, vai ler um psicopoema ali que a pessoa. Então ó, já dá para levar os três. É. O livro Psicopoemas, ele foi pensado para adultos que querem perfumar a vida com palavras. Ele é muito lindo, assim. Ele é um livro de cura, ele é uma joia, assim, sabe? Ele é aquelas palavras diárias que a gente escuta, respira, ganha gás e vai para a vida. É um projeto bem legal, apesar de ser o livro que eu divulgo menos, mas para mim é o projeto mais completo, assim. É um livro com 365 poemas que você vai ler um por dia. Durante o ano todo, assim, eu vou estar acompanhando. É maravilhoso, o livro é lindo.
Que fantástico. Tá, e tu já pensou em fazer, de repente, um grupo com esse pessoal que faz a aquisição do livro para trocar experiência Ai, sobre os temas que eles estão lendo? que legal. Tá? E essa ideia de 365 temas ali, ou poemas, é, eles têm uma ordem, por exemplo, esse aqui é para o dia 21 de abril, ou Todo ele vem com uma datinha. organizadinho, é. Dia 1, dia 2, até o finalzinho lá. Finalzinho do Tá, dia. e aí Aham. se a pessoa comprou agora, ela vai chegar, se ela vai chegar amanhã na casa dela o livro, e ela vai ler a partir do dia 22 ou ela vai ler a Ela partir do dia vai 1. É isso que eu quero ler a saber. partir do dia 1. Tá, beleza, entendi. Porque daí se fosse sei lá, como se fosse um diário, que a pessoa Aham. vai lendo ali o psicopoema de acordo com o dia, dá pra fazer um negócio legal com essa gurizada que vai estar no poema do dia, não sei o quê, Vai dar pra fazer um negócio massa. E aí depois disso, tu transbordando a faixa preta, tu começou a pensar nisso e falou com um careca meio maluco e começou a te dar umas ideias, a gente começou a juntar fome com a vontade de comer. Foi. Tu chegou simplesmente agora, como quem não quer nada, no quarto livro, que também é uma metodologia surreal, que não serve só para atletas, mas claro, beneficia muito mais atletas, mas é para as pessoas que querem usar o máximo delas em qualquer, ou melhor dizendo, em todas as áreas da vida. É, E aí, como é que é exatamente. esse quarto livro? Esse quarto livro, ele é direcionado para atletas, treinadores, pessoas que querem entender um pouco mais como funciona a mente durante o esporte. Se você quer elevar o seu nível, entender você como pessoa, para elevar o seu nível como atleta, tem que passar por aqui. Inclusive, ele está bem aqui, ó. Vou mostrar aqui para Olha lá, vocês. Esse daqui, legal. ele é focado para atletas de jiu-jitsu, mas já está nascendo um outro, que vai abranger bem ser bem mais completo, assim. Esse aqui é o brinde, é a cereja do bolo da minha faixa preta que eu peguei. Isso aqui é um presente. Maravilha. Então, agora tu já está engatinhando mais um. Tô. Aí eu te pergunto, que eu ia dizer, o que eu ia te dizer de novo? Não, eu te pergunto, o que virou dentro da Jo que ela saiu do quadro que estava ali, sei lá, só mãe, vamos botar assim. Não que ser só mãe é uma coisa barbata, tá? Mas nós entendemos. Né? Sempre tem um mimizento aparecendo, mas então ela estava ali na fase de mãe e terapeuta, mãe, terapeuta, mãe, sempre dividindo isso. Mas algo aconteceu na tua jornada que tu pegou e virou a chavinha e aí tu começou, já tá indo pro quinto livro, já tá atendendo, tá clinicando, fez a faixa preta, voltou a competir, está se preparando de novo para seguir. O que aconteceu? O que tu usou? O que tu tomou? Foi o que eu disse mesmo, Bruno, sabe? Eu entendi que os adultos fazem o que precisa ser feito. Eu organizei a minha carreira aqui, coloquei tudo em planilhinha. Eu fiz o meu quadro dos sonhos e ali está a Jo no quadro dos sonhos dela. E essa Jo, para chegar nessa etapa lá do quadrinho dos sonhos, ela precisa construir uma autoridade, ela precisa servir como veículo para que outras pessoas evoluam, sabe? Então, depois Uhum. que eu entendi isso, aí eu estou construindo essa Mulher Maravilha que está saindo e vai para o mundo, vai para a vida. Isso é A, fantástico, né? a minha intenção, de fato, é contribuir verdadeiramente para a vida das pessoas. Esse é o meu desejo. Maravilha. Bom, tu já faz isso, né? Hoje tu percebe alguma resistência no público por exemplo, em entender ou querer conhecer mais sobre o teu trabalho? Tanto de psicoterapeuta quanto de escritor, tem alguma resistência? Tu percebe isso? Tem alguém que chega meio que com o freio de mão puxado para ti? Ou o pessoal tem uma aceitação que é suave, assim? O pessoal vem já vem com a ideia, nossa, Jô, o negócio tá louco aqui, eu preciso de ajuda. Eu acho bem tranquilo. Eu acho que as pessoas entendem o projeto, aceitam, né? Claro que tem aquela questão do atleta, sabe? Ele é Uhum. bem durão e a gente tem aquela casquinha para quebrar ali, mas depois que a gente quebra aquela casquinha, que ele entende, a gente consegue fazer um trabalho legal. Então eu vejo uma aceitação muito grande das pessoas em relação ao trabalho e a gente tem realmente construído um projeto bem legal, bem diferente. Que fantástico. Hoje quando tu olha para trás e tu percebe tua trajetória, tu consegue ver quais foram os pontos de inflexão que te trouxeram para cá, porque fica fácil tu olhar para trás, tá? E quando a gente passa por um processo, não precisa ser necessariamente a mentoria, mas quando a gente passa por um processo terapêutico mesmo, tá? A gente lembra que a gente pode do aqui e agora criar
uma oportunidade de escolha para o futuro, que é fazer uma ponte ao futuro, uma projeção, onde eu vou escolher onde é que eu quero estar daqui, sei lá, 6 meses, um ano, 2, 3, 4, 5. Tá? Só que ninguém entende que antes desse processo a gente tem mais facilidade de olhar para trás. E principalmente olhar para trás e escolher os momentos difíceis, os momentos onde foram dolorosos, os momentos onde a gente estava na dor e infantilizado também. Então fica aquele. Oh! Né? O que acontece? Quando a gente passa para o processo, nós conseguimos olhar também com a mesma facilidade para frente, como se para frente fosse o futuro. Tá? E olhar para frente faz com que a gente consiga ter mais, com o mesmo discernimento, vamos botar assim, né? Depois do processo terapêutico ou da mentoria e tal, que a gente olhar para frente, a gente olha com a mesma facilidade de identificar os pontos fortes que a gente quer adquirir lá na frente. Então, tu sabe mais ou menos, não precisa entregar o jogo de produtos e tudo mais que está acontecendo aí, daqui a pouco, sei lá, vai ter uma rede de lojas de não sei o que, não precisa entregar tanto, mas assim, ó, tu já consegue olhar com mais clareza, a partir do teu processo de desenvolvimento, onde tu quer estar daqui, sei lá, 2 anos, 5 anos, tu consegue ter essa clareza? Eu consigo. Eu consigo E, consigo ter essa clareza. perfeito. E isso foi facilitado porque tu sabia o que tinha que ser feito, mas não fazia, e quando tu escolheu começar a fazer, tu regaçou as mangas e foi fazer. No processo que tu começa a fazer, eu sempre digo que existe uma resistência natural no processo terapêutico, né? Na mentoria também, porque não deixa de ser um processo terapêutico também. Mas quando tu começa a fazer, a gente sempre tem um momento de inércia, que é para sair, para fazer a rodinha girar. Né? Eu lembro do encontro para o outro nosso, no primeiro encontro me trouxe, sei lá, 20, 30 páginas, no outro me trouxe 200 para pronto, o livro diagramado já. E eu disse, meu Deus! Então, mas depois que vira essa chavinha, a coisa vai. Né? Tu consegue elencar, de repente, quais, não precisa se expor falando isso, né? Mas quais foram as crenças ou quais são as dores que tu trabalhou dentro de ti, que conseguiu tu ter esse centramento, tu fazer virar essa chavinha para ir para frente, para ir para o mundo? Eu consigo, sim, Bruno. Eu acho que o vitimismo, ele deixa a gente numa inércia. A gente Uhum. responsabiliza as outras pessoas por aquilo que é responsabilidade nossa. E quando virou essa chavinha ali e eu decidi assumir responsabilidade de tudo que acontece comigo, de uma forma ou de outra, eu tomo a decisão sobre o que acontece na minha vida ou não. Quando eu saí desse vitimismo, virou-se uma chavinha. Eu confesso que às vezes tem dias que eu quero ali ficar deitadinha, tô cansada, não quero muito fazer o que tem que ser feito, mas eu lembro que eu preciso fazer, porque eu tenho uma Jo para construir. Eu tenho pessoas que precisam desse auxílio, precisam dessa ajuda. Então, se eu pudesse dizer agora, gente, ó, falar uma coisa para vocês que vocês precisam trabalhar nisso, que é o início da transformação para outras coisas, eu diria o vitimismo. Saiam do vitimismo. Eu não sei se eu posso falar, mas eu acho que eu posso falar. Claro que pode, senão eu ia ter te convidado. Eu passei pelo processo de regressão com você e foi um divisor de águas na minha vida. Tem a Jo antes e a Jo depois. A Jo antes, meu Deus, mas a Jo depois, ela foi entendendo aos poucos que realmente ela precisava ser dona da sua vida, responsável por tudo que acontece. E esse processo foi muito legal, porque me trouxe isso. Hoje eu entendo muito claramente, Bruno. Antes eu vivia olhando aquela Jo lá, né? Ai, coitadinha daquela Jo, meu Deus. Uhum. Hoje eu vejo uma Jo diferente. A Jo que eu vejo já é uma mulher mais velha, mais gatona ainda, mais velha, bonitona ali, sorrindo e agradecendo tudo que eu agora estou fazendo por ela. É essa imagem que eu carrego, sabe? E eu vejo histórias, eu vejo pessoas que estão sendo impactadas com isso, estão sendo impactadas com o meu trabalho, que estão sendo impactadas com os meus livros, com a minha mentoria, com os produtos que eu vou lançar agora. Então tem muita coisa surgindo aí. Que maravilha. É muito legal ser parte desse crescimento, do desenvolvimento das pessoas, assim.
né? E bom, tu já sente isso com teus clientes, né? Tu imagina comigo que peguei uma pessoa que estava prestes a explodir e depois ela ainda me agradeceu por isso. Eu disse, mas olha, ele só riscou o pavio aqui. Mas eu precisava desse risquinho de pavio aí para puf. Pois é, que às vezes a gente menospreza quanto que é o parafusinho ou o risquinho do pavio para acender, né? Porque às vezes tem pessoas que passam sim uma vida inteira dentro dessa dor, desse vitimismo, e porque é uma situação que, em partes, ela é muito confortável de estar. Porque dentro do vitimismo eu tenho a desculpa ideal para tudo. É tudo uma coisa que aconteceu que não é responsabilidade minha, que isso fez mal para mim e agora eu não consigo sair. E aí tu pega o protagonismo, tu pega o adulto, acolhe aquela criança, olha, foi assim, né? Toma o que é teu, que é o teu empoderamento, aquilo que vem do pai e da mãe, que foi o que tu precisava, que foi a vida, e aí tu vai pro mundo entendendo que, cara, não é perfeito, não vai ser perfeito, mas eu vou buscar fazer aquilo que aquece meu coração. Então, existe uma aproximação do teu propósito aí que aconteceu, que faz com que a vida seja completamente diferente depois que tu ativa esse propósito, né? Ativar o propósito. Tu já pensou em de repente, fazer uma mentoria daqui a pouco, ou um dia de treinamento para o pessoal, de repente até para os atletas, com essa ativação de propósito daqui a pouco? Pode ser uma baita ideia. Já pensei. Já é uma questão que eu estou trabalhando aí, tô embalando, tô verificando, tô amarrando as possibilidades, mas eu já pensei nisso sim. Maravilha. E me diz outra coisa. Como que é o foco do teu trabalho? A gente já entendeu o foco mãe, foco atleta, foco escritor, agora nós vamos pegar na parte que me toca, que é a parte terapêutica, tá? Me diz assim, ó, qual é o foco que tu tens na terapia, clinicando? Qual é o teu foco? Tu tá nichando só para atletas ou se agora teve uma avó que viu e gostou da tua abordagem, gostou da tua pegada assim, ela pode te procurar, te chamar no direct e ela vai fazer daqui a pouco sessões contigo, vai fazer um pacote contigo, vai fazer um processo contigo, vai comprar o livro para ajudar a criar o netinho, né? Isso é aberto para todos ou tá focando só em atletas? Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. O meu foco é o ser humano. Esse é o meu foco, sabe? Eu tenho focado, falado bastante com os atletas hoje, por causa da Jo Atleta. Mas eu não deixei de atender as mulheres, eu não deixei de atender os meninos. Eu estou atendendo, estou clinicando. Meu foco é Jo para todo mundo, para quem quiser. Mas agora eu estou realmente Adorei! estou com um Essa frase que eu trabalho. ouvi de algum careca, né? Tem Bruno para todo Pois mundo. é, tá vendo? Eu estou agora, nesse momento, eu estou com um trabalho para os atletas, mas eu continuo atendendo principalmente mulheres que me procuram. Mães. Que maravilha. Que maravilha. E aí vamos pensar agora na parte mais específica, que é a parte da mentoria. Como que a mentoria está se desenvolvendo e como que tu está separando os processos dentro da mentoria para os atletas, tá? Tipo assim, ele vai chegar, ele tem um acolhimento, passa ali mais ou menos como é que funciona o processo e aí tu tem um tempo com esse atleta, tá? Tu tem um compromisso de chegar, olha, em X tempo a gente vai estar aqui. Eu sei que por mais que 50% do empenho vem dele, né? Então tu não pode fazer a parte do outro, mas ele tem um horizonte quando ele começa contigo, ele sabe que começou hoje, daqui a 6 meses, se ele seguir, né, a cartilha, vamos botar assim, ele vai estar em determinado nível em alguma das áreas que ele selecionou ali para trabalhar na vida dele. Né? Como é que está funcionando a parte das mentorias para os atletas? Eu estou acompanhando os atletas durante 6 meses. Primeiro, segundo, terceiro, e a gente vai ajustando a metodologia conforme o que ele deseja, conforme o que ele traz. Uhum. E tu pode Mas a dar gente... algum pitaco, alguma coisa, dizer, olha, isso aqui, percebi isso e tal, né? Posso não devo, né? Estou lá para adaptar, Para botar o dedo na cara e dizer, para tu não tá botar. fazendo. Bora, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Baixa o Bruno ali, vai só na chulapada. Tá? O trabalho tá bem legal, tá bem estruturado, tá bem feito. A gente vê um ponto, vê uma questão ali, trabalha o atleta como um todo, trabalhar ele como um ser humano também. Uhum. E a gente vai lapidando, a gente vai ajustando conforme o que ele precisa. Eu acredito que quando o ser humano está bem, isso reflete na vida dele como, opa, foguinhos. Olha aí, ó, viu? Reflete como atleta, reflete como pai, reflete como marido, como Uhum. amigo. Então a gente trabalha como um todo ali.
Dependendo da questão que ele me traga, a gente vai ajustando e vai entregando aquele pacote personalizado, né? Perfeito, perfeito. E aí, o que tu costuma usar nos teus atendimentos, assim, tipo, de ferramenta terapêutica? Eu costumo usar a hipnose clínica é a minha base, sim, né? Então, uso hipnose, eu gosto dos exercícios de visualização para ajudar o atleta ali a trabalhar algumas questões Uhum. pessoal Chega a dele. ensinar auto-hipnose para eles? Oi? Tu chega a ensinar auto-hipnose para Sim, eles? chega a ensinar a auto-hipnose para eles. A intenção é o quê? É que quando a gente conclua esse trabalho, o atleta esteja pronto para lidar com ele mesmo. Não é deixar o atleta Que ali é o mais difícil, né? não é deixar ele ali dependente, ficou estressado, liga para Jô, ficou sem saber o que fazer. Não, vamos ativar o adulto que tem dentro de você e você vai ser responsável. Vou entregar ferramentas para que você saiba manejar o seu estresse ali. Então é isso. Maravilha. E tu percebe o pessoal depois que entra, ou eles já têm, de repente, uma consciência mais elevada, mas assim, ó, tu percebe resistência no pessoal que entra para fazer mentoria? Tipo, o pessoal, eu sou atleta, sou competidor, brigador de rua, não sei o que, dou tapa na cara de argentino, olha só, malvadão, né, xinga a avó, tipo, quando ele chega na mentoria, como é que funciona isso? Tu passa por um momento de desconstrução também, né? Onde tu Passa. pega uma marretinha e tu vai ali, tic, 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 tic. A parte da desconstrução é para quebrar aquele pedacinho inicial ali daquela crença de que o atleta é forte. E o atleta, ele tem sim a sua fortaleza, sabe? Mas o adulto, ele precisa do atleta. O ser humano precisa do atleta. Então a gente precisa quebrar essa couraça inicial ali, essas crenças que colocaram nele ali, de que é só ter determinação que consegue, que é só querer que consegue, e muitas vezes não é bem assim, né? Existem crenças muito enraigadas ali que a gente precisa trabalhar e entregar para que ele se veja sem essa couraça, sem esse kimono, sem essa luva, para que ele se veja só como ser humano, para começar a Para evoluir que como ele atleta. entenda que o importante é o que está dentro do É o kimono, que né? está dentro do kimono. Hum. Mas geralmente quando eles vêm, eles vêm para melhorar, para conseguir um pouco mais de título, mais de medalha, ganhar campeonato. Esse é o desejo que eles vêm. E realmente isso é uma consequência, isso é um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo. Sim, Todas essas áreas acabam melhorando mesmo, mas porque a gente auxilia ali o ser humano, que auxilia o seu atleta e vai embora. teve algum caso que foi assim, um negócio que foi inesperado? Tu trabalhou uma questão com um atleta, não precisa dizer o quê, mas aí reverberou numa outra área, sei lá, ele fumava, ele parou de fumar, ele, sei lá, usava algum tóxico, usava alguma, sei lá, tinha uma rotina que era disfuncional, e aí tu trabalhou um negócio específico e reverberou em outras áreas da vida também. Tem um atleta que nós ajudamos ele no casamento. Foi assim, foi um reflexo, assim. Nós tratamos ele como pessoa, refletiu na carreira dele como atleta, no casamento e como pai. Foi bem legal acompanhar o processo, assim. Porque o que a gente trabalhou com ele aqui, como ser humano mesmo, ele levou para o tatame, que levou para casa, que levou para a família. Então foi bem legal acompanhar todo o processo dele, todo o ciclo de transformação, sabe? É, Bruno, é um trabalho que você sabe que é maravilhoso a gente ver, né? A gente vê a evolução, a gente sabe que a gente ajuda a pessoa só a trazer o que ela já tem, não é verdade? Exatamente. É só ela aceitar, tá bom. Eu É, sei que eu sou. Tá aqui dentro a ferramenta. é, Eu sei usar a ferramenta. Eu sou altamente qualificado e capacitado para fazer isso. é bem legal. Entregar a vida e o empoderamento, né? O relacionamento ali já no fim, já estavam separados, a mulher já estava na casa da mãe, ele já estava sozinho ali. Então, retornou ao casamento, foi bem legal. Legal, que legal. Manda ele dar um oi. Vê se ele quer dar um oi. Correu. Quer dar um oi aqui, Arthur? Sim. Me dá um oi pro tio Bruno. Oi, tio Bruno. Oi, tio E Bruno. aí, carinha, tá bem? Essa é minha mãe. Eu sei. Essa é minha mãe. Ninguém sabe. Ah, olha só,
a forma de lidar com a vida depois que a gente aprende a usar o nosso potencial muda, tanto na arte marcial quanto no processo terapêutico, né? Na realidade, se a gente parar para pensar no desenvolvimento humano, a terapia é como se fosse o nosso tatame, né? É quando a gente tá treinando uma parte que, cara, a gente vai usar numa guerra se for necessário, mas não é para guerra que a gente está usando, sabe? Hoje, olhar para a tua história de vida e tu conseguir escolher pelo menos 2 momentos ali que foram momentos fortes, assim, que foram impactantes, tá? Um eu já sei, eu ia pedir 3, mas um eu já sei que foi ser mãe a primeira vez, né? Mas pelo menos mais 2 momentos que tu tenha, assim, nossa, isso foi um salto que eu dei como ser humano. Tu consegue olhar para tua história e perceber onde que tu teve o teu momento de tatame, o teu momento terapêutico ou autoterapêutico, né, de autopoiese, que chama, né, que é o desenvolvimento que a gente faz dentro da gente. Consegue olhar para tua vida e dizer assim, ó, quais são os outros 2 momentos? O meu encontro com o Lucas foi um dos momentos do nosso curso. Ali foi uma parte bem importante da pessoa que eu me tornei hoje. Esse foi. E eu acredito que não existe um momento em específico, mas todos os momentos parece que somam um só. Show. Conhecer o jiu-jitsu, praticar o jiu-jitsu, ter o jiu-jitsu, viver o jiu-jitsu. Foram 3 partes muito importantes da pessoa que eu me tornei hoje. Que show, que show. E assim, ó, 3 dicas que vai ficar gravado pro pessoal para sempre que quiser entrar na rede social. Depois eu vou subir lá no canal de vídeos longos. E eu quero assim, que tu consiga pensar pelo menos em 3 dicas que tu pudesse dar para as pessoas que hoje podem se encontrar em qualquer nível de inércia, mas que querem escolher fazer diferente, que elas querem dar essa virada, mas de repente ela nem sabe como. Mas 3 dicas que tu possa dar para elas assim, tá, agora eu vou levantar e vou fazer, sabe? Quais seriam elas? Pratique um esporte, seja qual for. Pratique um esporte. Segundo, saia do vitimismo. Encontre uma maneira de achar o adulto responsável que tem aí dentro de você. Saia do vitimismo. Acho que é um dos passos principais para você sair da inércia. E terceiro, tenha visão de quem você quer ser no futuro. Quando você entende quem você quer ser, você consegue desenhar os passos que você precisa dar para chegar até lá. Fantástico, fantástico. Mas uma coisa, tem alguma coisa especial que tu queria falar, algum tema que tu queria trazer aqui para dividir com o pessoal? Pratiquem jiu-jitsu. Me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram. Além de seguir ela e pedir pelo desconto do livro, que ela vai fazer um linkzinho especial, o livro vai chegar na tua casa, embaladinho, se pá, autografado também. Olha lá. Então é Tô isso. dificultando, hein? Tô dificultando o presente. Vai chegar aí, vou dar um descontinho. Para quem entrar na Alcateia, vai ter um descontinho de qual livro quiser desejar escolher. Eu já deixo engatilhado aí o link, tá? Dos livros, ou onde eles estão, porque o pessoal vai com certeza começar a te procurar e pedir aí, porque o pessoal vê depois, é um bando de preguiçoso, ainda mais agora vindo de feriadão. Cara, assim, ó, é incrível, porque a nossa última live mesmo, a gente ficou ali com acho que 30, 40 pessoas, tá? E aí bateu quase 2.000, já passou acho que de 1.900 já, tipo, 2 dias depois. Eu disse, pô, por que o pessoal por que não olha com a gente, né? Que tu pode perguntar, já fica aqui o meu relato, o meu desabafo. Jô, eu quero, assim, ó, sempre reforçar que eu tô à disposição pro que precisar. Tá? Hoje eu sei que eu posso ter te pego de supetão, eles vamos fazer, pum, e a gente marcou, parecia que estava longe, mas já chegou. Chegou o dia da gente fazer a live, de trocar essa ideia, né, que também vai servir também, se tu quiseres, como geração de conteúdo. Né? Mas aí, o principal de tudo isso é ver o processo da guriazinha que eu encontrei, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, ou mais, tá? Que eu via que era aquele mulherão da porra e tal, mas que tava numa casquinha, que nem eu digo, a gente tá na fase de casulo que a gente acredita ser casulo. Né? Aquela fase que eu vi a guriazinha ali, que era uma baita borboleta, mas ela tava segurando o casulo ali, o casulo já tava todo caindo, esfarelando, mas ela tava segurando aquele casulo. Aquele apego, aquela coisinha, agarrando aquele casulo. Um dos momentos que a gente teve, que foi numa vivência que eu fiz, que foi presencial em Floripa,
foi muito forte, foi muito impactante, foi muito legal de ver a tua entrega, a vontade que tu tem de olhar para dentro, isso que me encanta no desenvolvimento humano, as pessoas querendo transcender, né, galgar alturas do seu desenvolvimento. Mas assim, 2 anos ou um pouco mais, depois que eu te conheci, o que eu mais gosto de fazer é sempre que eu falo contigo, ou tu fala comigo, ou a gente troca uma ideia, ou a gente troca até um meme de vez em quando, mas a gente troca uma ideia, redescobrir a pessoa que tu tá te tornando. Sabe? O salto que tu tá dando e o desenvolvimento que tu tá constantemente buscando e os resultados que já vem de pronto, assim, porque já tava ali, tava assim, ó, na iminência de acontecer. Então, assim, eu sou muito grato em te ter na minha jornada, fico muito feliz de ter dividido esse momento contigo hoje, e reforço que eu estou 200% à disposição. E para o pessoal que quiser conhecer mais, aquela Não Chupa Bala, segue a Jo. A Jo tá lá na Alcateia com a gente. A gente vai fazer momentos bem mais legais ainda para frente. Isso aqui é só para fazer uma chamada, o pessoal ver que existe a Alcateia, que vai ser muito legal irem lá pro grupo, porque a coisa vai ficar bem mais massa aí pro ano, né? Que nem eu lembro que eu tinha uma madrinha que falava isso. Agora pro ano, quer dizer que não ia ser agora, mas ia ser durante o ano, agora pro ano. Então pro ano nós vamos fazer essa Alcateia ficar muito top, com eventos presenciais, e a gente vai fazer alguns lançamentos aí que vão ser arregaçadores, como eu gosto de dizer. Jô, escolhe as palavras que vierem do teu coração e divide com o pessoal aí um momento de reflexão para nós concluir a nossa live. Bom, galera, o que eu posso dizer para vocês é: agradeçam pelas pessoas que passam pelas suas vidas, independentemente do que elas façam. Porque cada experiência serve para que a gente evolua. Posso dizer por experiência própria que eu aprendi muito mais com as pessoas que me exigiram mais paciência, mais empenho ali para estar perto, para perdoar, entre aspas, do que as pessoas que chegaram e fizeram festa e alegria e foram embora. Então, agradecer pelas experiências que a gente tem e olhar para elas com o olhar de quem quer aprender, de quem quer evoluir. Eu acho que isso é importante. Maravilha. Sejam adultos, né? Obrigado, Bruno. Você é maravilhoso. Depois vamos tricotar lá e Vamos continuar. tricotar um pouquinho. Tá bom? Querida, gratidão, gratidão. Agora, eu sei que tu vai cuidar da tua vida, tem 2 meninos aí para dar uma olhada também, né? Então, o que precisar, eu sigo à disposição. Tá. Perfeito? Tá bom. Beijos de luz. Até mais. Tchau, galera. Cuida da tua vida. Viram, meus amadinhos? Olha só, eu só trago gente top para falar com a gente aqui. E eu quero reforçar o convite para tu parar de ficar chupando bala, ser só mais um nessa Matrix toda aí e escolher, assim como a Jo, que em menos de 2 anos virou completamente a vida dela, fez outras escolhas e mudou, escolheu usar aquilo que já estava dentro dela para se tornar uma pessoa cada vez melhor, ainda melhor, sempre percebendo que pode melhorar. Então, quando fizer sentido para ti, isso não é um convite que se estende por um tempo muito perene. É só naquela janela que tu tens de autorresponsabilidade. Perceber que, cara, eu preciso estar junto dessas pessoas ou frequentar um ambiente onde eu esteja exposto a esse nível de pessoa, porque eu tenho certeza que isso vai me trabalhar como uma pessoa e vai me desenvolver. Então, se fizer sentido, tá aqui eu, tá aqui a Jo, a gente tá te convidando para entrar para Alcateia, Não Chupa Bala. Eu vou fazer um story e vou botar o link aqui para tu não parar de desculpa e ficar enrolando ou procrastinando os teus planos ou o teu desenvolvimento em qualquer área da tua vida. Feito? Por hoje era isso. Gratidão, João, mais uma vez. Fiquem com Deus, cuidem de suas vidas. Beijos de luz. Até, tchau, tchau. Tchau.